A OAB Valinhos apoia todas as campanhas do Setembro Amarelo. Pensando nisso, nós convidamos o psicólogo Pablo Lacerda para bater um papo com a gente e conscientizar as pessoas que nesse mês se previne e se combate o suicídio. Nós preparamos algumas perguntas e esperamos as respostas aqui do nosso especialista para ajudar você, familiar, amigo, que tenha uma situação dessa na sua casa e também aquele colega que passa por alguma doença mental que o leva a esse problema. Então hoje nós estamos aqui com o Pablo. Muito obrigado, Pablo, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Tenho certeza de que vai ser uma grande valia aqui tudo que a gente colocar para os nossos inscritos, nossos amigos, nossos familiares. Paulo, fica à vontade. Muito obrigado, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos da OAB. É um prazer imenso poder falar sobre esse tema, principalmente no mês que nós estamos, né, o mês de setembro, que é considerado o mês de combate ao suicídio. Então, acredito que nós tenhamos uma conversa bastante amigável, que a gente consiga distribuir as perguntas e não fique só perguntas e respostas, mas que a gente consiga dialogar sobre esse tema com base nas perguntas que você tem e eu consigo ajudar vocês a entender um pouco mais sobre este assunto. Tá certo. Pablo, conta um pouquinho mais sobre você para que quem está lá nos assistindo possa entender quem é o Pablo. Sim, claro. Bom, meu nome é Pablo, eu sou psicólogo de formação, eu tenho a formação em recursos humanos também, mas segui pela área da psicologia, que é a minha grande paixão. Eu fiz uma especialização em saúde mental, que eu acredito que é uma área extremamente necessária, principalmente hoje em dia. Então casa muito com o seu convite de falar sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre as demandas de suicídio, como é que isso funciona. E eu transito por aí, eu trabalho como psicólogo clínico, eu atendo desde criança, adolescente, casal, família, adultos também. E eu também sou professor universitário, eu dou aula na universidade e eu gosto muito dessa proposta de levar esse conhecimento, compartilhar com os alunos, então é muito gratificante estar aqui e poder trazer um pouquinho sobre este material para a gente discutir. Bacana, tenho certeza que a gente está com a pessoa certa. Pablo, a primeira pergunta aqui que eu separei para você, eu vou usar minha colinha, é que numa recente pesquisa, um psiquiatra chamado Humberto Miller, ele fez em 2021 uma pesquisa acerca do tema e ela revela que em 45 minutos uma pessoa comete o suicídio no Brasil. E isso fica um pouco mais alarmante porque nesse mesmo período, nesses mesmos 45 minutos, existem outras 20 tentativas de suicídio. Então a questão é, o que pode ser atribuído, Pablo, esse aumento desse número, né, o porquê desse relatório tão alarmante? Bom, Fabrício, acho que primeiro de tudo a gente precisa pensar em como é que o suicídio tem sido visto ao longo dos tempos, né? Antigamente não se falava tanto disso, era muito velado, era um assunto escondido, era um assunto pouquíssimo comentado, né? Então parte do aumento desses números, eu acredito que seja por conta desse olhar da ciência para com o suicídio, para com essas demandas de saúde mental. Não é à toa, o Setembro Amarelo é algo extremamente novo. Ele foi lançado, a campanha oficialmente em 2015. Então se a gente pensar aí, temos 7 anos apenas de estudos, de pesquisas, da ciência envolvida em cima deste fato para que isso possa ser melhor compreendido, para que isso possa ser melhor analisado e estudado. Então, parte desse aumento pode vir a ser por conta dessas demandas de ciência, de que a partir dali começaram a se olhar e aí os casos começaram a ser documentados. Não é que antes não existia, ou que existia muito menos. Só não eram relatados, só não eram trazidos à tona, né? As pessoas não tinham conhecimento disso. Exatamente. Certo. Não havia muito interesse em olhar para isso e também não era muito divulgado. Então isso acontecia, mas ficava de maneira escondida. Tá certo, Pablo. Obrigado. Isso é uma parte. Aí a outra parte, né, de talvez o que os números tenham aumentado, porque eles de fato estão aumentando. Então primeiro a ciência começou a olhar para isso, os números começam a aparecer, começa a borbulhar um pouco mais esse tema. E um outro assunto muito importante, por que isso tem aumentado, e isso tem aumentado mesmo, é por conta da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas demandas, do nosso contexto social, político, ético que a gente passa, não só no Brasil, mas no mundo, né? Com a globalização, a tecnologia que nos serve de muito aliada, mas ela pode nos trazer muitos danos, inclusive, porque a gente acaba ficando refém de muita coisa, a gente acaba se deixando de lado em prol de qualquer outra atividade ou qualquer outro recurso, e isso nos vai adoecendo emocionalmente. Pandemia também poderia ser um dado que envolve, né, esse aumento.
Com toda certeza. Acho que esses 2 últimos anos, pesquisas indicam que foi o maior aumento de números de ideação suicida, de tentativas de suicídio ou de adoecimento mental, principalmente no público jovem, né? Ali de crianças até o adulto jovem, que é uma fase extremamente complicada, principalmente na adolescência. Então os números eles aumentaram muito por conta desse isolamento social, que a gente precisa deste contato humano que cada vez é mais difícil de ser alcançado. Eu não sou nenhum psicólogo, mas eu acho que o ser humano foi feito para comungar, né? Conviver em conjunto, né? A pessoa sozinha, ela acaba se individualizando muito, cometendo o suicídio, porque ela não tem essa relação interpessoal, né? Tô certo no meu Com apontamento? toda certeza, nós não fomos feitos para sermos sozinhos no mundo, né? Não é à toa que o ser humano só começou a dar certo a partir do momento que ele se uniu, lá na antiguidade, né? E em questão de sobrevivência mesmo, precisamos nos unir para que as coisas caminhem de um jeito aceitável. Então, nós precisamos desse contato. O isolamento da pessoa faz parte, sim, de um indício, um alerta, um sinal de alerta, de peraí, ela está se isolando muito, então vamos olhar para aquilo com mais Aqui cuidado. já é o primeiro ponto de atenção. Isso. Tá certo. E voltado mais uma pesquisa, Paulo, elas também revelam que a advocacia é a 4ª profissão mais estressante do mundo. A gente perde apenas para profissões como medicina e policiamento, né? E aí, diante desses dados que também nos assustam, né? Quais seriam as atitudes que o profissional do direito ele poderia tomar, né, no seu dia a dia, incluir na sua rotina, para que a gente possa suavizar esse trabalho, né, ou até mesmo reconhecer no estado de pânico, aquele que antecede o cometimento do suicídio, para que possa prevenir? O que esse profissional poderia fazer nesse momento? Muito boa a sua pergunta, Fabrício. Bom, primeiro de tudo, eu acredito que como é que a gente sabe que a gente não está indo bem, né? Existem 2 vias. A primeira dela é pelo autoconhecimento. Como a gente já tratou aqui um pouquinho antes, de que a gente está cada vez mais se afastando de nós mesmos, né? Nosso dia a dia nos consome, toda a nossa demanda acaba fazendo com que nós nos deixamos de lado em prol de qualquer outra coisa. Então o primeiro passo é que a gente consiga se observar. E é uma observação muito sincera, porque é você consigo mesmo, né? É você que sabe se você está mais estressado, se você está mais ansioso, se você está mais triste, se você está mais eufórico. Então o autoconhecimento ele é extremamente necessário para que a gente possa ter esse cuidado pessoal. Então esse é o primeiro passo. A segunda coisa que é muito importante é o que a gente chama de rede de apoio, que são as relações que a gente constrói ao longo do nosso tempo, né? Principalmente na nossa carreira, na carreira de vocês aí da advocacia, na área do direito. É muito triste saber, né, que é a 4ª profissão com maior adoecimento ou com maior risco dessas ideias de tendências suicidas, transtornos mentais. Transtornos aqui. Mas não me surpreende muito por conta de eu ter contato com vocês da OAB, que eu ter colegas, e eu vejo assim o quão difícil é ser advogado, o quão complexo e complicado é estar ali na frente de um juiz ou na frente de um cliente, porque é uma profissão que não te dá margem para erros, né? Você não é permitido errar, mas é muito distópico isso de como que você não é permitido errar se você é um ser humano, né? Todas as profissões, inclusive os médicos, os policiais, cometem erros, mas a pressão sobre vocês é extremamente esmagadora. Então, talvez pela via do autoconhecimento não seja o suficiente para evitar. E é para isso que a gente precisa das outras pessoas, como falamos agora há pouco. Essa rede de apoio nos serve para indicar com as pessoas mais próximas de nós, quando elas talvez apontem algo que a gente de princípio não concorda, não gosta, não acha muito bacana, mas a gente precisa ter esse olhar para o outro de que, olha, ele está me dizendo algo sobre mim, deixa eu pensar sobre isso, pelo menos pensar, não precisa concordar, mas levar para si mesmo e falar, será que isso de fato está acontecendo? Será que eu estou mudando de uma maneira que as pessoas não estão sendo agradadas e eu também não estou gostando da maneira com que eu estou funcionando? E isso tudo nos dá um alerta de evitar algo no futuro. Isso tem uma relação muito profunda com a próxima pergunta que eu iria lhe fazer. Legal. Que é em relação a uma notícia que foi amplamente veiculada nos meses passados,
em relação a um estagiário que acabou tentando suicídio, infelizmente ele não conseguiu, ele acabou por se jogar de um prédio, e esse escritório, por ter grande renome, tomou uma proporção na mídia, mas infelizmente esse não é um caso isolado, né? E aí a minha questão com você é, provavelmente esse estagiário ele deu algum tipo de sinal, né? Antes de cometer essa falha. Então, te questiono, Pablo, como que os colegas de trabalho ou os familiares, eles poderiam antever e até mesmo prevenir essa ação? É possível isso? Muito bom, Fabrício. É possível sim, mas é um desafio extremamente grande por conta do que a gente tem conversado agora, né? De o nosso dia a dia ser tão intenso que a gente não consegue parar para olhar para o meu colega, parar para olhar para a pessoa que está literalmente sentada ao meu lado. Se ela tem mudado, o que tem acontecido com ela, como é que ela tem se comportado. Então, esse dia a dia que nos consome, ele acaba sendo um agravante para que eu não consiga ajudar alguém que talvez esteja pedindo socorro. O suicídio, ele não ou a ideação suicídio, a tentativa de suicídio, ele não é algo isolado, não é um fato repentino, impulsivo. O ato, sim, pode vir de um impulso, mas ele não vem de um impulso ali, daquela hora, daquele momento. É algo que vem se arrastando já há algum tempo. Ele é planejado, é isso? Isso. Nem sempre ele é planejado. Não é uma questão de ser cognitivamente pensado, né? Que aquilo ali eu vou fazer dessa forma, eu vou ter esse resultado. Não passa pela via do pensamento, né? Concreto dessa forma. Tem muito mais a ver com situações internas, de angústia, de extremo sofrimento, de não ter mais valor pela vida, não se sentir mais acolhida, não se sentir parte de determinado grupo. Então a pessoa, ela vai sim nos dando sinais, só que a gente precisa olhar para isso minimamente, né? De entender essa pessoa, se a pessoa mudou de algum comportamento, e às vezes não é sempre pro isolamento, a pessoa está se isolando, ela está mais quieta, ela está se afastando, isso é um dos indícios, mas outra parte muito importante é, por exemplo, uma pessoa que era extremamente agitada, ela ficou ainda mais agitada, ela começou a se tornar mais irritabilizada, ela apresenta sinais e sintomas que talvez você não perceba a priori, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, de olha, ela mudou, mas aí não é da minha conta, né? Não é da minha responsabilidade. Peraí, como não? Se eu trabalho com essa pessoa, a gente é uma equipe, ou até mesmo com alguém que a gente não conhece, né? Se essa pessoa traz algum indício, a gente tem, não a obrigação legal, óbvio, mas a obrigação humana de oferecer algum tipo de conforto, algum tipo de ajuda, pelo menos um ouvido para que a pessoa possa compartilhar algo se ela estiver aberta a isso. Então, em vias práticas, a gente poderia dizer que os familiares, os amigos, eles têm que chamar próximo, percebendo quando a pessoa está se isolando, trazer ela para o seu convívio, e até mesmo o comportamento de não se isolar, né, de ficar mais irritado, ou seja, tudo aquilo que sai da zona de conforto do que ele vinha exercendo, você passa mais tempo com essa pessoa, ou você dá um ouvido a mais para ela, basicamente seria isso. Exatamente, a gente que convive com uma pessoa no dia a dia, somos as pessoas mais próximas e capazes de dizer se algo está acontecendo com essa pessoa. Então a pessoa por si só, ela vai demonstrando, de novo, não cognitivamente, né? Não é um chamar atenção, não é um estar fazendo graça, não é nada disso. É mais pequenas mudanças de comportamento ou de sentimentos que a gente consegue perceber. Não é extremamente complexo, que é a sua área da psicologia ou psiquiatria que consegue identificar tudo isso. E me parece que também quando você convive sempre com essa pessoa, você consegue identificar esses pequenos sinais com uma certa facilidade, né? Porque é a mudança do comportamento. A gente não tem os estudos na psicologia, mas entendo que a gente faça sempre uma mesma rotina, né, de atitudes. A gente reage a certas situações sempre de uma mesma forma, né? E quando isso modifica, né, quando o comportamento dela passa a ser diferente, é aí que eu tenho, como amigo, como familiar, que entender que eu preciso ser essa rede de apoio que você falava anteriormente. Exatamente. Certo? Essas mudanças, elas
transitam pela nossa mudança do dia a dia mesmo, né? A nossa mudança de personalidade, que ela acontece ao longo da vida, não é algo estático, mas quando é de um adoecimento mental, que vem de algum sofrimento interno, a gente consegue perceber essa diferença entre uma mudança saudável, da pessoa tentando evoluir, da pessoa tentando se desenvolver, e da pessoa começando a demonstrar algum adoecimento. Tá certo. E aí, Pablo, minha próxima questão para você seria em relação aos cuidados que nós temos que tomar após o diagnóstico. Então, eu como familiar, eu como amigo, sei que aquela pessoa tentou o suicídio ou está com algum distúrbio mental que a levaria, né? Não sei nem se a palavra certa seria distúrbio, você me corrigiu aqui, talvez seja transtorno, Sim. né? Então, está com algum transtorno psicológico e a levaria a cometer esse suicídio. O que deve ser evitado por essa pessoa que é da sua rede de apoio, para que a gente trate a doença e não piore esse diagnóstico? Legal. Bom, primeiro a gente precisa entender que o suicídio ele não é um transtorno ou uma doença, ele é um sintoma de algo que está interno. Pode vir de algum diagnóstico de outro transtorno, mas ele é um ato, né? Ele é um comportamento. Ele não temos um diagnóstico no CID documentado para suicídio ou pessoa com ideação suicida. Isso é um sinal, isso é um sintoma de algo que a pessoa comete, né? E quando a gente fala de como é que as pessoas lidam com isso, ou com uma ideação, ou com uma tentativa, inclusive, de suicídio, a gente precisa pensar de duas maneiras, né? A primeira dela tudo isso mobiliza muitas pessoas, né? Acho que pesquisas indicam que uma tentativa de suicídio mobiliza, em média, 135 pessoas, porque aí são os familiares, os amigos dos amigos, os outros familiares mais distantes, e isso mobiliza toda uma grande população ali que faz parte da vida daquele indivíduo, que faz parte da convivência com aquela pessoa. E aí a gente precisa pensar isso de duas formas, né? A primeira delas, eu vou falar de uma maneira muito clara que eu acho que fica mais fácil de entender. Esse assunto ele não pode virar o elefante na sala, né? De que nunca mais a gente toca naquele assunto, vida que segue, aqui a gente toma os nossos cuidados médicos que os médicos orientaram de afastar objeto pontiagudo, tirar remédio, essas coisas que são de praxe, mas não é esse tipo de atitude que a gente espera, principalmente das pessoas que convivem ali diariamente com aquela pessoa. Então esse assunto não pode virar um assunto velado, ele não pode não ser comentado nunca, como se fosse é só mais alguma coisa que aconteceu e daqui pra frente vai ser diferente. Mas ao mesmo tempo também entendo que não deve ser exposto de uma forma ampla na sua família. Não chegar na ceia de Natal e falar, meu filho tentou o suicídio, né? Esse é o segundo ponto que eu ia chegar. Antecipei. Você está lendo meus pensamentos. E esse é o segundo ponto de que isso também não pode virar um assunto do jantar de domingo, né? De sábado à noite, que a família se reúne. Olha, Natal. Exatamente. Então, isso não pode virar um evento, né? Isso não pode ser algo compartilhado por qualquer motivo que seja, e sim compreendido, né? Então eu acho que ele não pode ser velado, mas ele não pode virar uma divulgação ou algo que a pessoa ela pode pensar de si mesma de duas formas, né? Quando o assunto é velado, ela pode pensar assim: não tem a menor importância o que eu fiz, porque ninguém fala disso, ninguém comenta, a minha vida não mudou absolutamente nada com ninguém. Ele não vai sentir a rede de apoio que Exatamente, você ele não vai se sentir minimamente acolhido, de estão olhando para mim, agora estão tomando cuidado. Ou o outro lado de que quando isso vira, né, o assunto do jantar, o assunto do Natal, pode ser que a pessoa fique com o pensamento de, nossa, a partir daquele fato eu passo a ser olhado por ele, única e exclusivamente. Toda a minha história de vida, tudo que eu já vivi, não importa. Eu sou agora uma pessoa com ideação suicida e todo mundo fica cheia de dedos para conversar comigo, para falar comigo. Então a ideia é justamente o oposto, né? O que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam mostrar abertura para estar presente junto com essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer conversar, ou às vezes ela precisa de alguém para conversar. Como é que a gente sabe isso? É através da pessoa. É oferecendo a escuta, oferecendo a ajuda, oferecendo o ombro para que ela possa
talvez nem precisa conversar, mas só de ela sentir que alguém está ali por ela, e não pelo que ela fez, mas por ela, isso já é extremamente terapêutico, né? A gente tem muita demanda de que, qualquer problema, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, isso é extremamente necessário, mas a gente não trabalha sozinho, né? Se a gente falar de sessões, a gente faz uma sessão por semana com aquela pessoa, e as outras centenas de horas naquela semana, quem que passa com essa pessoa? São os familiares, são os amigos. Então, de uma forma objetiva, seria tratar o problema de uma forma orgânica, natural, colocar esse assunto para ser discutido, para mostrar que, olha, não é necessário, sou seu pai, sou sua mãe, sou seu irmão, namorado, esposa, estou aqui para o que você precisar, mas também não divulgar aos demais, não tornar isso público de uma forma desnecessária. Exatamente, e evitar questões do tipo, quase um investigatório, de por que você fez isso, como é que você fez, para que você fez, poxa, mas todo mundo te ama, como é que você fez isso com a gente? Até porque você colocou que é um impulso, né? Naquele momento ele tomou aquele impulso e pode ser que ele se arrependeu, inclusive. Sim, sim. É a tentativa de suicídio, né? Muita gente comenta de que, ele quer findar com a vida. Não é muito por aí. Ele quer findar com a dor que já não faz mais sentido viver. Então ele quer que aquela dor cesse. Ele não quer que a vida termine. Ele quer que aquela dor cesse. E se aquilo, de todas as formas que ele já tentou, não funcionou, talvez terminar com a vida seja a saída para que a dor vá embora. Então a ideia é exatamente essa, que isso não vire um interrogatório de o porquê, para quê, porque são perguntas que a pessoa não consegue responder. Porque não passa pelo cognitivo, não passa pelo pensamento estruturado de ir lá, planejar e fazer. Por mais que tenha o planejamento, ele ainda não é extremamente cognitivo de algo totalmente pensado com o objetivo final de findar com a vida. Ótimo. E nós começamos a nossa conversa falando de alguns relatórios com dados bem alarmantes, né? E você mencionou que esses dados eles são reflexos do fato da gente começar recentemente a ter um olhar diferenciado para o suicídio. Então isso me faz considerar que o suicídio ainda é um tabu nos dias de hoje. A gente ainda não trata ele como a forma que ele deveria ser tratado. E aí, já que nós estamos numa campanha de conscientização, meu questionamento para você seria como fazer que as famílias brasileiras se conscientizem de que isso é uma doença, né, está atrelada a um transtorno psicológico e que a gente precisa precisa naturalizar isso e começar a trabalhar isso de forma como a gente trataria qualquer outra doença. Entendi. Primeiro de tudo, acho que a gente precisa pensar que os cuidados de saúde mental eles são também extremamente recentes, né? O Setembro Amarelo ali de 2015 para cá, a saúde mental tem poucos séculos de história, os cuidados de saúde mental. Se a gente for entrar em contraponto com a medicina que tem milênios né, de história, é possível compreender o porquê que esse tabu ele existe. Porque a psicologia, a psiquiatria nasceu de um braço da medicina que a medicina não dava conta de responder certas coisas sobre o ser humano, né? O que é a mente, de onde é que ela vem, como é que o indivíduo funciona. Organicamente a medicina responde, mas ela não tem todas as respostas de o porquê que a pessoa faz, o que ela faz, como é que ela sente, como é que ela se molda frente à vida em sociedade. Então a psicologia, a psiquiatria nasceu desse braço de que o que a medicina não responde, precisávamos de outras ciências para que isso fosse respondido. Só que isso nasceu em um período extremamente conturbado de que todos já devem ter visto procedimentos abusivos de o picador de gelo, ou craniotomia, ou procedimentos que acreditava-se que a mudança de personalidade ainda vinha pelo corpo. E aí, não à toa, tivemos o histórico dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, dos tratamentos extremamente subversivos de pessoas que apontavam qualquer indício, era institucionalizada em busca de uma cura, né? E esses tratamentos eles eram extremamente invasivos, então não é à toa que as pessoas têm medo, né? E até hoje ainda temos a falácia de que ir no psicólogo, ir no psiquiatra é coisa de louco. Isso é por conta desse histórico que nós tivemos, da história mesmo. Mas hoje os movimentos eles têm mudado, né? Quando a gente fala de transtorno mental, quando a gente fala de saúde mental, que é a nossa proposta hoje, a gente não está falando de tratamento de doença, a gente está falando de promoção
de saúde mental. Porque os seres humanos, eles não são só corpo, eles não são só mente, eles não são só social. Hoje a gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Então ele é composto de várias facetas que o compõem. Então, assim como nós tomamos os cuidados físicos, né? Às vezes a gente é um pouco negligente, inclusive, com os nossos cuidados físicos, mas cuidamos mais do nosso corpo do que da nossa mente, do nosso emocional. Então a gente precisa começar a entender que ir no psicólogo, ir no psiquiatra não é demonstrar uma fragilidade, demonstrar que eu sou mais sensível, que eu tenho algum problema, e sim de demonstrar que eu tenho interesse pela vida, que eu tenho interesse por autoconhecimento, que eu tenho interesse por ser uma melhor versão de mim mesmo. É uma questão de promoção de saúde, ao invés de um tratamento único e exclusivamente para algum transtorno ou algum problema. Legal, obrigado, Pablo. Uma consideração que eu faço juntando tudo que você nos trouxe aqui de informações, que nós temos essa rotina, como bem aí explica os relatórios de que a advocacia é uma profissão estressante. A gente mudou o nosso comportamento, né? Até porque hoje o nosso tempo a gente ocupa ele quase que integralmente. Acredito até por conta da facilidade da tecnologia, né? Antes nós tínhamos um tempo para passar com a família, hoje a gente negligencia isso para ir para academia em busca do corpo perfeito. Eu vou para fazer uma pós-graduação porque eu preciso ter um melhor reconhecimento no mercado, e encerro isso, faço o meu mestrado, meu doutorado, meu MBA, e obviamente tem todo o seu mérito, né, nos estudos, mas me corrija se eu estiver errado. Talvez uma forma da gente interromper esses relatórios que são alarmantes, esses dados, é a gente quebrar essa rotina e colocar prazeres na nossa rotina, coisas que nos façam bem, coisas que sejam positivas para nós. Isso seria um cuidar da mente também? Com toda certeza, Fabrício. Acho que, né, como a gente comentou agora, nós não somos só corpo, nem só alma, nem só mente, nem só... então a gente precisa ter esse cuidado de me olhar como esse ser multifacetado. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ter determinados cuidados, porque o nosso emocional ele está assim ligado ao nosso corpo, né? O cérebro que controla todas as nossas funções, e o exercício físico comprovadamente ele ativa determinadas funções em determinados neurônios que liberam neurotoxinas dentro do nosso corpo, do prazer, do descanso, do alívio. Então a gente precisa ter esse cuidado físico para além do trabalho. A gente tem uma supervalorização do trabalho muito grande atualmente. E a tecnologia, como a gente falou no começo, ela é um extremo aliado, porque a gente consegue fazer muita coisa distante ou na hora, mas ela pode ser uma verdadeira armadilha, porque a gente não consegue se desconectar, né? Os nossos clientes não entendem que à meia-noite, numa sexta-feira, eu tenho o direito de não responder. Então esses limites, quem estabelece somos nós mesmos. Porque cada um vai ter a sua prática profissional, cada um vai ter as suas crenças, cada um tem as suas fontes de prazer, né? Pode ser que o trabalho seja uma delas, durante um período da vida. Sim. E tudo bem que isso faça parte, porque você vai estar alinhado com o seu desejo. Mas isso não pode tomar proporção maior do que a sua própria vida. Isso não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Porque existem outras coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ter cuidado para ter um mínimo de qualidade de vida, que é o que a gente busca hoje em dia. Ótimo. Pablo, eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua participação em auxiliar quem nos ouve, aonde que puder chegar esse vídeo e essas lições que você está trazendo. Espero que a gente possa levar informação de qualidade para quem passa por esses transtornos. E possam, a partir de agora, fazer essa autorreflexão que você comentou e buscar ajuda, né? Então, te agradeço. Hoje você já é um parceiro da OAB, já tem contribuído muito para nós, te agradeço muito por isso. É muito importante a gente contar nesse caminhar com pessoas como você, que disponibilizam seu tempo, seus ensinamentos para ajudar o próximo. Em nome de toda a diretoria, eu faço aqui um agradecimento especial. Muito obrigado, viu? Se você quiser fazer algumas considerações finais, fica à vontade.
Imagina, Fabrício, eu que agradeço pela disponibilidade, pelo convite, né? Como você comentou, é um prazer estar aqui com essa parceria que a gente tem, por intermédio de alguns colegas que nos trazem até aqui. Então, eu acho que essa rede é muito importante para que a gente troque mesmo esse conhecimento, para que a gente troque essas ideias e que isso seja amplamente divulgado, né? Acho que a ideia é exatamente essa, de levar para o máximo de pessoas possíveis para que isso deixe de ser um tabu, como você trouxe anteriormente, porque os tabus eles são criados pelas pessoas. Então, se eles são criados pelas pessoas, nós podemos quebrá-los a qualquer momento. Basta ter a informação, basta ter o conhecimento, basta ter uma fonte confiável, que é o que a gente tenta com essas nossas parcerias. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado.